Olá, 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 olá! Entramos ao vivo para nossa entrevista com mais uma aluna do Método nessa semana super especial que a gente está vivendo aqui a semana organizadamente. Vou esperar o Instagram avisar pro pessoal para irem entrando. Muito boa noite para todo mundo. Vou fixar o nosso tema aqui. Hoje a gente vai conversar com a Ellen, já vi ela aí. Gente, que semana especial, né? Hoje de manhã a aula 3 foi lançada, o método, né? A aula 3 é uma aula super especial, onde eu trago algumas ferramentas práticas, muitas coisas pro nosso dia a dia mesmo, super importantes aí para nosso processo de organização. Então, se você ainda não assistiu, você precisa ir lá e assistir, tá certo? Estou num ambiente diferente aqui, né? Mas eu acho que tá tudo ok pra vocês, a imagem e o som, né? Me fala aí se tá ok. Muito boa noite, gente. Tô vendo o pessoal entrar aqui. Silvia, Joyce, Maria. Deixa eu ver quem mais. Josane, Andréia, minha aluna aí, boa noite. Silvia também, minha aluna. Quem mais tá aí? Margarete, já vi aí. Mari tá entrando. Cristiane. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Muito boa noite. Vamos começar, então. Gratidão por todo o ensinamento. Muito especial essa semana. Margarete, já viu a aula 3 de hoje? Gente, se você ainda não viu a aula 3, aproveita, tá? Não deixa acumular. Amanhã vai ser o único dia dessa semana que eu não vou fazer live. É um dia de descanso para vocês maratonarem as 3 aulas. Se você já viu, você pode rever. Como eu falei, essas aulas ficam disponíveis somente até domingo à noite. Se você ainda não viu, é o momento de colocar em dia, certo? Aula 1, a chave. Aula 2, o caminho. Aula 3, o método. 3 aulas aí. Investir 3 horinhas do teu tempo para ter uma transformação aí de vida, entender o que é o método Eu Organizada, tá certo? E no domingo à noite, então, a gente fecha a nossa semana com uma live aqui de fechamento. A gente faz o grande sorteio, então, de uma vaga pro método mais mentoria individual comigo. Sim, sensacional. Que bom, Margarete. Fiquei feliz, muito feliz que você já assistiu as 3 aulas. Então, aproveitem o dia de amanhã para maratonar as aulas, para assistir, reassistir as entrevistas aqui, as lives de tirar dúvidas, enfim, tudo que a gente trouxe, né, essa semana. E no domingo, então, a gente vai fazer o fechamento, tira dúvidas da aula 3, vamos fazer, então, ao final, né, o sorteio que só vai ganhar, só vai, de fato, concorrer ao sorteio quem preencheu o quiz lá e quem estiver ao vivo comigo, tá bom? Certo, gente? Antes da gente começar, antes de eu chamar a Ellen, eu vou pedir para que vocês compartilhem essa live no aviãozinho que tem aí embaixo da tela de vocês. Mande essa live para as mulheres da sua lista aí que estão se organizando ou que querem ser organizadas, certo? Tá fazendo muita diferença, que bom! Que bom, fico muito feliz mesmo, tá? Esse é o objetivo, é que vocês já tenham algum resultado com essa semana, organizadamente, né, com a semana completa, que vocês já tenham resultados. E daí, se você for dar um passo a mais, né, se você quiser caminhar comigo, venha que no domingo eu abro a 10ª turma. Então, na verdade, eu abro na segunda-feira. No domingo eu vou explicar pra vocês, como eu falei hoje ao final da aula 3 ali, a 10ª turma do meu curso, do método Eu Organizado, o método completo de organização, mais mentoria individual comigo, né? Então, isso é se você de fato quiser uma transformação integral, né? Se você quiser caminhar junto comigo, quiser viver esse processo de organização que muitas alunas minhas já viveram. E agora eu vou chamar a Ellen aqui, deixa eu ver se já tá aqui. O convite dela ainda não. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Boa noite! Boa noite. Boa noite! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então tá. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada por esse tempo aqui, né? Numa sexta-feira à noite, disponibilizar teu tempo para a gente conversar um pouquinho. Já quero agradecer muito e já vou pedir para que você se apresente para as meninas aí. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ellen. Eu sou militar da Força Aérea e eu conheci a Mirelle numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, num projeto IELAS. E eu comecei a seguir ela no Instagram, no YouTube e comecei a adquirir os conteúdos dela.
E desde então nunca mais parei. E Mirelle, você é uma honra estar aqui. Muito obrigada por esse convite. E eu quero dizer que você fez e faz toda a diferença na minha vida. Muito obrigada. Ai, que delícia ouvir isso. Gente, então, a Ellen, ela mora na minha cidade. Eu tô longe, mas ela tá lá, né? É, e ela tem me acompanhado já faz um tempo, né, Ellen? Não Bastante sei quanto tempo tempo. faz isso, né? Eu acho que foi desde antes da pandemia. Sim. E, e você fez parte da minha mentoria de grupo, né? A Aham. mentoria Recomeços e hoje faz parte do método. E eu quero que você explique, né? E eu já trouxe meninas aqui para falar de todo tipo, né? Meninas que trabalham fora, que têm filhos, que são donas de casa, né? De idade diferente. E você, no caso, hoje, né? É militar da Força Aérea, é casada, ainda não tem filhos, né? Eu sei que é um projeto aí futuro. E então são realidades diferentes, né? E por quê? Conta para as meninas assim, o porquê que você buscou a questão da organização, assim, como é que era a tua vida antes, se você era desorganizada ou não, você já era uma pessoa organizada, né? E só queria potencializar algumas coisas. Explica um pouquinho pra gente. Então, eu já era organizada, né? E muito estudiosa. Mas nem só de estudo vive uma vida, um casamento, é outra responsabilidade. Ainda mais de eu ter chegado em outro estado. Então, a minha casa, ela era organizada e eu queria, com um perfeccionismo, que ela fosse uma casa de revista, né? Então, eu vi em você algo real do seu cotidiano que você já passava pra gente. Eu falei, peraí, se ela consegue, então eu também consigo. E eu comecei a ver que não era só uma organização externa, um descarte, organizar o guarda-roupa. Eu via que era algo dentro de mim que precisava melhorar, como esse perfeccionismo, né? Que você nos ensina que organização ela é sobre liberdade. Então, desde o momento que eu te conheci, no momento que eu adquiri ali a mentoria, que a gente tinha aqueles encontros em grupos, eu quero te dizer que foi uma coisa maravilhosa para mim. Inclusive, foi na época que meu esposo estava viajando e ele viaja muito. Então, meu emocional já estava meio desequilibrado, né? E encontrar você ali uma vez por semana, ter uma rede de apoio que tinha outras mulheres também ali que queriam ser mais organizadas, ver o testemunho de outras pessoas, fazer os exercícios, que é muito importante. Não é só adquirir a mentoria, a gente tem que fazer exercícios. Quando eu comecei a fazer os exercícios, que começou a mudar. Não era só eu te assistir e ver o pessoal ali, é fazer os exercícios. E duas coisas que mudaram completamente essa minha vida e que eu já falo para outras amigas também. É uma frase que você falou assim: a sua casa é reflexo de você. Cara, quando você falou isso, eu olhei assim pra minha casa e falei, meu Deus, eu preciso melhorar em tantas áreas, sabe? E eu aprendi várias coisas assim, da parte da mente, né? Espiritual, emocional. E uma outra coisa que eu aprendi com você, que é sobre liberdade mesmo, a organização, não é aquela coisa, porque como eu luto, sou uma discípula de Jesus que luto contra o perfeccionismo. Como eu contra o perfeccionismo, então, para mim era 880. Ou eu vou ter uma casa de revista, vou chegar em casa e vou ser uma escrava que já vou limpar tudo e vai estar tudo lindo e maravilhoso todo dia, ou eu deixo tudo jogado. Mas não, é esse equilíbrio que eu aprendi com você. Que legal. E Ellen, eu lembro, como eu falo, eu gravo, né, algumas coisas assim. Mas eu lembro que você veio muito, eu não sei quantos anos você tem de casada hoje. Eu não sei se foi no início do teu casamento, não. 5. Então, eu lembro que uma coisa que veio junto com esse processo, dentro do método, né, foi a questão de você ser esposa, né, de ser essa esposa virtuosa, de saber servir, né, a sua casa, o seu marido. Conta um pouquinho desse processo, como é que foi? É um processo complicado. Tipo assim, é muito bom. Não é que é complicado. Como é que eu vou te dizer? Mirelle, porque tem tantas coisas importantes na vida, é muito importante eu ter minha carreira profissional. Mas mais importante ainda é meu ministério dentro da minha casa. Então, se a minha casa tá revirada, assim, o
o complicado é a mulher entender que primeiro ela é esposa. Primeiro ela é esposa. Você pode trabalhar fora, mas primeiro você é esposa. Não adianta você querer ser reconhecido no seu trabalho e como é que tá a sua casa, como é que tá a sua família, como é que tá seu casamento. Então, tipo assim, eu não sou muito chegada a cozinhar. Essa parte da cozinha, pra mim, é uma coisa assim que Deus está trabalhando na minha vida. Porque antes eu pensava assim, não, porque a mulher que cozinha, né? Não, só dona de casa. Ou eu sou uma coisa ou outra, mas não. Eu preciso disso. Isso é uma coisa bom, uma coisa boa porque hoje eu tenho outra mentalidade, outra visão da cozinha, porque é o coração da casa, é ali que sai a comida. Então, por exemplo, quando eu vou lavar a louça, que às vezes é uma coisa que muita gente não gosta, eu penso assim, poxa Deus, obrigada porque hoje teve comida, sabe? E uma coisa que eu aprendi assim contigo que me ajudou muito foi a parte assim da mesa posta, que você ensinou pra gente a seguinte coisa, o amanhã começa hoje, né? O amanhã começa hoje. Então eu posso sim organizar algumas coisas um dia antes. Não só na minha vida profissional, por exemplo, eu organizo a minha farda, as minhas coisas, mas a mesa posta. Por que a mesa posta? Porque isso influencia no casamento. Eu já deixando a minha louça lavada de noite e a minha mesa do café da manhã arrumada, no dia seguinte eu vou lá sentar com meu marido, lindo, maravilhoso, conversar com ele. Então, não é só sobre uma mesa posta ou uma louça lavada. É você levantar e você ter paz e você sentar com a pessoa que você ama, para quem tem filhos também, e você criar um momento, criar uma memória. Então, é sobre algo que vai muito mais além. E por isso que eu falo que às vezes é difícil as pessoas entenderem que a organização que eu quero trazer é essa. Que, na verdade, a gente fala sobre organizar, mas a gente mexe numa coisa mais profunda, né? A gente mexe no casamento, nos relacionamentos, nas lentes pelas quais você enxerga o serviço da casa, o ser esposa, o ser mãe, né? Porque você já era uma excelente profissional, né? Eu sei fazer aquilo ali, né? Mas assim, agora como eu vou resgatar em mim essa questão de ser esposa, de servir, né? De não só servir, mas da excelência, de ver aquilo ali como um privilégio, né? E eu lembro que você teve isso nesse processo, Sim, é né? verdade. Porque. Então, Pode pode falar. falar. Não, vai, continua. É porque, Mirelle, o que acontece é o seguinte. Quando eu comecei a investir, você ensina muito sobre. Olha, eu aqui, gente, falando das coisas que a Mirelle ensina, porque fica tudo na minha cabeça, hein? Olha só, você aprende sobre o TED, que é tempo, energia e dinheiro, tá? E, cara, não é só. Entenda uma coisa, não é só sobre você comprar uma mentoria, você comprar um curso, você assistir a live da Mirelle, isso transforma vidas. Eu me lembro que uma vez eu estava de férias em Maceió e eu estava assistindo as lives da Mirelle, de férias. Porque, tipo assim, e é uma coisa que não adianta você, comprei o curso, comprei a mentoria, mudou minha vida. É uma coisa que você está sempre vendo, sempre assistindo. E de tanto eu ver você e você fazendo live de livro, e aí eu lendo vários livros, hoje eu também faço live de livros. Então, assim, leitura, devocional, atividade física, casamento, vida profissional, tudo isso é importante. E você fala muito sobre prioridade. O que é prioridade para mim? E hoje em dia, muitas mulheres colocam como prioridade a vida profissional fora. Não, porque o meu empoderamento feminino é eu ter um emprego e ser maravilhosa, abafando. E aí vai dedicando mais tempo para isso e daqui a pouco as outras áreas da vida estão sendo destruídas. Exatamente, né? A gente tem um sucesso, talvez, na área profissional e um fracasso familiar, né? E Ellen, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou, né, sobre que hoje você faz lives e tal, sobre livros, devocional, né? E isso eu vejo muito a questão, até comentei ontem sobre isso, que quando a gente se enche de algo,
não tem como. A gente transborda esse algo, né? Primeiramente para nossa família, para o nosso marido, né? Se a gente tem filho, para os nossos filhos, para as mulheres que a gente tem no nosso círculo de amizade, né? E você hoje tem transbordado para outras mulheres, né? Na internet, né? Como foi esse processo? Como é que você se sente em relação a isso, né? É esse transbordar mesmo? É o transbordar. Assim, tem que ter coragem. Tem que ter coragem porque, às vezes, 90% das pessoas com as quais você convive, no ambiente que você convive, não acreditam na mesma coisa que você acredita. Então, esse é o nosso maior desafio. Mas, por exemplo, como eu faço lives de devocional, que é uma coisa que eu também aprendi com você a dedicar tempo para o essencial primeiro, né? A gestão do tempo que você fala, isso para mim é primordial, eu dedicar o meu tempo a Deus. E por isso fazer diferença na minha vida, por isso transbordar em mim, eu passo para as pessoas com facilidade e eu vejo que isso também faz diferença na vida delas. Então é sobre isso. Porque senão, de que vale a nossa vida aqui na Terra? Beleza, eu vou ter um trabalho, eu vou viajar, vou ter dinheiro, vou abafar, mas que semente que eu estou plantando? Por isso que eu agradeço muito você, porque você está plantando semente. E essa semente você está plantando em mulheres que vão plantar semente em outras mulheres. Então a gente pode sim mudar um pouquinho do mundo, né? Jesus, ele nos guia ali e a gente transborda. Isso é muito legal, né? Eu estava falando com a Rosimeire na segunda-feira e a Rosimeire ela começou depois do método e tal. Hoje ela já fez outros cursos de organização de personal organizer, de coisas, né? E depois ela fez o método, ela disse que muita coisa mudou e ela começou a fazer palestras, workshops na igreja dela e coisa, transbordando isso, né? Daí quarta-feira eu falei com a Karen e a Karen falou: ai, Mi, tem muita gente que me pergunta, ai, me ensina como é que tu faz, como é que você se organiza, né? E você hoje transbordando nessa questão espiritual, né? Que você já buscava, sim, né? Mas na questão que junta tudo, né? Une o meu propósito em relação ao meu casamento, né? Ao meu lar, a busca, a minha conexão com Deus, né? E hoje você transborda também aqui na internet, é um meio, uma ferramenta maravilhosa de alcançar muitas mulheres, né? E não tem como, né? Quando a gente se enche, a gente transborda. Não tem como, né? E como você falou, tem que ter coragem. Eu sei disso, né? Tem que ter coragem. Mas eu acho que a gente sempre tem tanto a ensinar que seria um egoísmo da nossa parte se a gente se calasse, né? Você tem tanto a ensinar. Se você abençoa uma pessoa, você já está fazendo uma grande coisa, né? E se você se calar, é um egoísmo da sua parte, né? Ah, eu não vou falar porque eu tô com vergonha. Chega a ser um egoísmo, né? E hoje você transborda e abençoa tantas mulheres, né? Através disso. E eu fico muito feliz quando eu vejo, porque é um transbordar, né? Não tem. É o Espírito Santo, ele nos enche, ele, né, transborda. Então, fico muito feliz. Deixa eu te perguntar uma coisa também, não em relação a isso, mas em relação à organização. Eu lembro que uma vez a gente fez um encontro que você me trouxe uma rotina que você tinha montado. E você me falou, alguma coisa não tá dando certo aqui. Tá tudo montadinho, tá tudo escrito, tá tudo bonitinho, eu não tô conseguindo cumprir. E daí eu até te expliquei, eu falei, eu acho que tem horários muito justos aí, né? Muitos horários, a gente trabalha com mais ritmo e tal. Como é que foi essa construção da rotina? Porque você trabalha, você tira serviço, né? Você faz muitas coisas também, trabalha a questão da igreja, né? Como é que foi essa questão de organizar a sua rotina? Aí que eu te digo que eu aprendi com você também. Porque o que que mudou minha vida? Eu tenho uma agenda e eu comecei a escrever. Antes eu queria que ficasse muito regrado. Não. Horário tal até o horário tal, eu vou tomar café, até o horário tal, eu vou arrumar casa. De perfeccionista. Exato. Aí eu vi, acho que foi um mini videozinho seu, uma foto, alguma coisa, que tava assim, ó, você pegava 4 ou 5 cores de marca-texto e você separou por blocos. E eu comecei a fazer isso. Por exemplo, isso aqui da minha área emocional, bota de rosinha. A área da casa, de verde. Aí eu sabia que naquele dia eu tinha que fazer aquilo ali. E quando eu fazia, eu dava um tiquezinho, entendeu? E hoje eu faço isso, mas quando eu não consigo fazer com muita constância, eu também não me crucifico, sabe?
Eu fico mais leve. Não, hoje não deu para escrever na agendinha, mas tá tudo bem. A vida é feita de altos e baixos. Mas só de eu ter criado esse hábito na minha cabeça, é como se já tivesse criado uma agenda na minha cabeça. Poxa, hoje eu tenho que fazer isso. Então é tudo criação de hábito. E entender, né, que a rotina não tem que ser algo engessado, que se você não conseguiu cumprir hoje, tá tudo bem, né? Amanhã vai dar certo, que você consegue reajustar algumas coisas, que você tem o inegociável e o resto é flexível, né? Tudo isso a gente vai entendendo conforme a gente vai organizando nossa mente, né? Sim. E colocando aquilo que é prioridade na frente. E hoje você consegue entender muito bem essas suas prioridades. Com certeza absoluta, porque antes, no início, eu queria, vamos supor que foi um dia aqui que eu coloquei as coisinhas na agenda e eu quero fazer tudo aquilo. Se não dava para fazer tudo, eu quase que morria, meu Deus, não consegui fazer tudo. Mas hoje não, eu penso assim, poxa, eu me comprometi a fazer isso, mas o que é prioridade? Aí, só de eu ter conseguido fazer aquilo que era minha prioridade, eu já fico feliz. Porque eu consegui desenvolver também em mim o hábito da gratidão. Eu fiz um potinho da gratidão para mim. Quem me segue sabe, eu até mostrei ali. É um potinho cheio de papelzinho colorido. Eu faço ele num grupo no WhatsApp comigo mesma também. Então, todo dia, quando eu consigo fazer uma coisa que eu me comprometi comigo mesma a fazer, eu deixo ali. E aí, se eu não conseguir fazer outras coisas, eu olho para aquele pro lado positivo. Poxa, parabéns, Ellie. Você conseguiu fazer isso aqui hoje. Tá show. Entendeu? É todo um trabalho. E é um trabalho mental, né? De celebrar as pequenas vitórias. Eu tava até falando com a Ju, uma mentorada minha, não sei se ela tá aí. E ela me falou, ah, não consegui isso e isso. E eu falei, tá, mas vamos lá. Quantas coisas que você já conseguiu? Né? E eu falei, a nossa tendência é sempre olhar pro lado negativo, né? Para as coisas que não deram certo, para as coisas que a gente não conseguiu cumprir, para a parte da rotina que não funcionou. E quando a gente vai parar para pensar, como você falou, né? Eu fiz um potinho lá da gratidão e tal. Poxa, tantas coisas deram certo, né? E a gente não aprende a celebrar as pequenas vitórias desse processo. Porque é um processo, a organização é um processo, né? O aprendizado como mulher, como esposa, né? Como dona de casa é um processo, não tem como. Eu falo que a gente tem aquela coisa de que o marido, quando casa, quer que a esposa cozinhe igual a mãe dele, né? E daí eu falo assim, poxa, cobra isso daqui a 30 anos, com o mesmo tempo de experiência que ela vai ter na cozinha que a sua mãe já teve, né? Porque é um processo, tudo é questão de aprendizagem, de experiência, né? Então, quantas pequenas vitórias a gente tem diante dessa caminhada longa que é o processo, né? Verdade. Eu não sei se você percebe isso. Percebo, com certeza. E a gratidão é aquilo que a gente mais tem que trabalhar na nossa vida. Porque senão a gente se desvaloriza muito, Mirelle. Se desvaloriza demais. Porque às vezes, por exemplo, na parte profissional, eu cheguei ali, pra mim, é o auge, vamos dizer assim. Mas o ser humano sempre quer mais, né? E aí, quando você vê que às vezes não dá pra você evoluir ali, você busca outra coisa. E você quer sempre evoluir. Não é nada de errado você evoluir. Mas, cara, olha quantos anos que você trabalhou para aquilo ali. Olha, começa a ver os frutos do seu trabalho e começa a ver os frutos daquilo que você tem organizado na sua casa. Porque é a dor do sucesso, né? A dor do sucesso da gente parar e se organizar. Não vou ser hipócrita de dizer que não dói. Me dói eu chegar e escrever na minha agenda. Me dói, às vezes, eu ler um livro ou eu sentar para ler a Bíblia, mas são dores necessárias, porque ou eu sinto a dor do sucesso ou a dor do fracasso. Se eu não fizer isso agora, lá na frente, a conta vai chegar. Então, isso é muito importante. Exatamente. E assim, você tem se preparado também, né? Você é muito nova ainda. Então ainda vai, né? Ter filhos e tal. O quanto você. Eu falo que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 10, 15 anos, né? Eu disse, nossa, tanta coisa teria sido diferente. Ok, eu não tinha, não tem como voltar atrás, vamos fazer o melhor daqui para frente. Mas o quanto antes a gente conseguir adquirir esse conhecimento e colocar esse conhecimento em prática e fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor,
antes você consegue mudar muitas coisas, né? Quem é a Ellen hoje, depois de todo esse processo, e quem era a Ellen há 5 anos, né? Quando você casou. Você é outra pessoa, né? Talvez você consiga falar melhor sobre isso, sobre essa transformação, de você olhar para trás e pensar, caramba, quanto eu já mudei. Sim, eu mudei muito e até as pessoas à minha volta reconhecem isso. Caramba, Ellen, você tá muito mais madura. Tipo assim, eu consegui dizer não pra uma pessoa muito importante da minha família, que ela tinha me pedido uma coisa e eu queria muito fazer aquilo. E como eu tenho um perfil, ah, minha sogra tá aí maravilhosa! Agora que eu vi, desculpa, ela botou ali, com certeza, Dona Esté é maravilhosa. Ela mesma falou, caramba, Ellen, como você amadureceu, meu sogro. Imagina, né, gente, pros sogros falarem, que Ó, fofo. Mas ó, o aí, elogio. o elogio, né? Então, ai, meu marido aí, gente, é mesmo, ele colocou. Pronto, ganhou o dia. Amadureceu muito a minha sogra, olha aí, gente. Pois é, mas o amadurecimento é isso que eu falei, né? É a dor. É você sentir dor. É você saber que você tem que fazer uma coisa e você ir lá e fazer, né? Que nem o Provérbios 31, né? Da mulher sábia. Cara, é muito difícil você. Nossa, que mulher perfeita, mas de pouquinho a pouquinho você seguindo esses exemplos bíblicos, exemplos de pessoas baseados na fé que deram certo, isso é muito importante. Desculpa, eu acho que não sei se eu desviei da sua pergunta, que eu fiquei emocionada ali Não, não. Eu ia até falar isso, que Peraí, deixa eu não me perder aqui. Que o teu, assim, que quando eu sempre falo que quando eu ensino, quando eu tô aqui fazendo live, falando com as pessoas, até presencialmente, às vezes, né? Muitas amigas, Mi, o que que tá acontecendo com a minha rotina? Me ajuda aqui e tal. Quando eu ensino, eu mais aprendo do que ensino. Eu tô crescendo com o ensinar, muito. Né? Quando eu ensino minhas filhas, eu tô aprendendo, né? E eu acho que isso contribui também para teu amadurecimento também, porque hoje você tem ensinado mulheres, né? Você estuda um devocional para você poder passar para as mulheres, você se empenha nisso para você poder passar e ser real aquilo que você vive, é aquilo que você fala, né? Ontem, quarta-feira, a Karen falou: o que me chamou a atenção em você é porque você vive o que você fala, né? E hoje você tem que viver aquilo que você fala para poder você ensinar e passar para outras mulheres também, né? E isso te faz crescer. Eu não sei se você percebe esse processo também. Com certeza. Hoje eu tenho um grupo de devocional com mulheres, né? No WhatsApp, somos mais de 37 mulheres. Então, quando eu faço meu devocional ali com elas, a gente compartilha oração e tal, aquilo faz bem não só para mim, para elas também, mas às vezes eu não tô com vontade de fazer. E aí, uma delas manda o devocional delas. E eu fico, ai, gente, que lindo! E aí você vê o resultado delas falando, caramba, Ellen, hoje eu consigo ter constância no meu devocional e tal. E às vezes, quando eu não consigo ter constância, eu lembro delas. E aí é uma motivando a outra, uma aprendendo com a outra. Exatamente isso que você falou. E isso é muito legal, né? Porque você podia estar no seu conforto, entendeu? Não tô querendo, vou ficar aqui, não vou mais fazer isso, né? Você já tem seu trabalho fora, né? Que já suga um pouquinho, quem é militar sabe. Então, podia, tipo, não, vou chegar em casa, botar a perna pra cima, né? Não quero nem pensar nisso agora. Mas você fazendo isso, você tá servindo, né? E eu sempre falo que a mulher de Provérbios 31 ali, ela era elogiada e tal, mas o texto inteiro mostra ela servindo, né? E isso é muito legal. Então, abençoar pessoas nada mais é do que o transbordar, o servir na nossa vida, né? E isso é muito, muito lindo, assim, de ver que esse processo, você é a típica pessoa, né, que passou pelo método, pelo processo do método e tá fazendo o ciclo girar, né? Tá abençoando outras pessoas que vão abençoar outras pessoas e a organização foi só um meio para alcançar outras coisas, né? Maiores na sua vida, no seu casamento, né? Na sua rotina, com outras mulheres. Então, isso é muito legal.
Exatamente. E hoje estão acontecendo coisas assim, até meio que inesperadas, né? Por exemplo, é muito legal eu ter recebido esse convite aqui seu. Eu já recebi outros convites também para ministrar. A gente já fez um culto de mulheres dentro da base aérea, no qual eu ministrei. Então você vê que assim a força ela não está na gente. Inclusive, Deus permitiu no dia da ministração lá na base aérea eu estar lesionada. Tem uma foto minha que eu tô de nono uniforme para mostrar. Eu entendi como se fosse Deus falando assim para mim: a força não vem de você, vem de mim. E aquela ministração ali falou os corações, as mulheres que estavam ali se emocionaram, precisavam daquela palavra. Então, quem sabe se eu não tivesse feito o método, se eu não tivesse sentido as dores necessárias para amadurecer, muita coisa que está acontecendo hoje, né, de luz, assim, de transbordo, poderia não estar acontecendo. Mas é tudo uma atitude nossa, né? É o que eu torno a dizer para as pessoas que estão te assistindo. Não adianta você comprar a mentoria, o curso da Mirelle. Ela é linda, maravilhosa, tem muita coisa maravilhosa para te passar. Mas se você não fizer Não. a sua parte, não vai adiantar nada. Exatamente. Hoje minha tia tá lá em casa e eu passei um óleo essencial, dei pra ela um óleo essencial e tal, expliquei pra que era. Daí o meu tio falou assim, mas não adianta, tá? Se não usar. É isso, né? Não adianta ter o método se não aplicar, não adianta investir numa mentoria se não fizer, de fato, colocar em prática tudo aquilo. Por isso que eu falo que é sempre mérito de quem faz, o mérito é todo teu, né? Então não tem, porque você podia ter todo o conhecimento, mas não aplicar, né? É possível. Então o mérito é sempre de quem faz. Deixa eu te perguntar assim pra gente é, entender aqui quem você, não sei se você consegue perceber isso, eu consigo perceber quando eu olho pra ti. Quem era a Ellen antes e quem é a Ellen hoje? Era uma menina e hoje é uma mulher. Exato. Isso aí, porque, Mirelle, o que eu sempre falo assim, eu falo com as minhas amigas isso também. Nas escolas, ninguém te ensina a ser esposa. Ninguém te ensina a ser uma mulher sábia. Nas escolas, nas faculdades, então a gente já nasce desde criança com essa mentalidade. Eu vou estudar para ter um emprego, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar e tudo bem. E hoje em dia muita gente não quer casar, não quer ter filhos e tal, respeito. Mas lá no Jardim do Éden, para o que Deus criou a gente, né? Ele comparou um casamento com o relacionamento da igreja com ele. Então, todo esse amadurecimento, eu brinco com a minha sogra, ela tá aqui, ela sabe. Uma vez ela chegou pra mim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu e meu esposo a gente se conheceu no colégio. Aí ela chegou pra mim e falou assim: "Meu filho não vai comer estudo, mas hoje ele come dos frutos desse estudo, do estudo dessa mentoria, do estudo de livros, porque a gente às vezes lê em livros e vê em mentorias aquilo que ninguém fala pra gente no colégio e na faculdade. Por isso que a gente precisa investir em conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta a nossa cabeça, né? Você também ir na igreja, fazer uma terapia. Às vezes as pessoas pensam, ah, não, é só para louco. Não, gente, é uma coisa que você está abrindo a sua mente. Então, quanto mais você força e cria novas sinapses lá cerebrais, você começa a ver o mundo de outra forma. É tudo assim, mental, né? É, Então aí eu me total. transformei numa mulher assim. Nossa, muito legal ver esse processo, né? Eu enxerguei isso e, como eu falei, né? Você podia estar. A gente cresce. Você já estava falando da minha filha, isso. Minha filha fez 14 anos semana passada, né? Então ela tá numa fase que a gente consegue conversar muito de igual para igual, assim, sabe? Eu tava falando para ela que a gente, geração, não a minha mãe, assim, geração, todas a nós, né? Crescemos aprendendo que profissão a gente escolhe quando a gente sai ali do ensino médio, escolhe para sempre. O que que você quer ser, né? E relacionamentos são descartáveis. Ah, não deu certo, me separei, incompatibilidade de gênios, não sei o quê, né? Tanto faz, não sei se eu quero casar, não sei se eu quero ter filhos. E a gente deveria entender
que isso é invertido. Porque a profissão, eu mudo. A hora que eu quiser, eu mudo. Você hoje tá aqui na internet, né? Continua sendo militar e tal, mas pode mudar se quiser. Eduardo, né? Eduardo saiu da aeronáutica faz 2 anos aí, mudou, né? Por um motivo e tal, mas ok. Profissão eu posso mudar. É o que eu estou no momento. Hoje eu estou especialista em organização, né? Eu estive já fonoaudióloga. Então é o que eu estou. E relacionamentos, eles são eternos. Eles são duradouros, eles têm impacto eterno, né? E as pessoas aprenderam diferente. Eu estava ensinando isso para minha filha e ela falou: "Nossa, é verdade, né?" Porque a gente estava falando que hoje o adolescente sai tão novinho do ensino médio, com 16, 17 anos, e tem que escolher o que ele vai ser da vida. E eu falei que não é assim, né? Que ela vai estar alguma coisa, ela pode empreender, pode fazer isso, pode mudar, né? Mas relacionamentos têm impacto eterno, né? E se a gente aprendesse isso desde cedo, seria tão diferente, né? A gente casaria com outra visão, a gente se relacionaria de outra forma, né? A gente talvez gastasse menos energia no sucesso profissional, e não que isso não seja importante, é importante, mas não é só isso que importa, né? E é tão legal ver uma geração que tem se levantado hoje voltando para a essência, né? Para aquilo que Deus nos criou para ser, para o papel fundamental da mulher, entendendo o que de fato importa, quais são as prioridades, né? E não só entender e guardar para si, mas fazer o que tu está fazendo, né? Expor isso, transbordar isso, ensinar outras mulheres, abrir os olhos de outras pessoas, né? Enquanto é tempo. E isso é muito bonito de ver, e eu me sinto muito honrada de poder ter alunas minhas fazendo isso por aí, porque eu não vou alcançar todas as mulheres, né? Mas se cada uma fizer um pouquinho, né, vai alcançar e vai transbordar e vai abençoar outras vidas que abençoarão outras, né? Então é muito legal ver que o método pode ter sido uma sementinha para que isso acontecesse, Com né? certeza. Ah, eu tenho a minha canequinha aqui, ó. Ai, olha Organização. aí a caneca da mentoria, organização é sobre liberdade. Agora a Nalu vai morrer, porque ela já disse que quer essa caneca e a Ellen tem. Ah, gente, Organização é sobre liberdade. veio com uma É uma liberdade, cartinha. Eu guardo né? no coração, sabe? Nossa, que feliz que eu fico. Ellen, pra gente ir finalizando, deixa um recado para as meninas aí, né, que estão acompanhando essa semana, que estão vendo eu falar sobre organização, né, que estão vendo todo esse aprofundar, que a gente não fica no raso na organização, né? É mais fundo. Hoje eu acho que a nossa live foi sobre isso, né? A gente aprofundar, ler nas entrelinhas, ver o que além do só organizar assim as coisas, né? Que esse processo te traz. Deixa um recado para a mulherada aí. Um recado. Se você não organizar aquilo que está dentro de você, se você não se entender, de que vale a vida? É muito profundo, mas a gente precisa desatar os nós, organizar o que está por trás, né? Como se fosse uma tapeçaria. O que está por trás da tapeçaria? Então, não adquira, não é que não adquira, adquira, mas não adquira pensando que você só vai organizar uma casa. Você vai adquirir o curso, a mentoria da Mirelle, para você organizar a sua vida. E aí, quando você vê, vai estar tudo melhor na parte externa, mas na verdade você organizou a parte interna. Então, esse seria o recado: olhar para dentro de você. Perfeito. Começar por você, né? Pelo interior. Ai, muito obrigada. Obrigada pelo teu carinho, pela tua disposição de estar aqui, por falar com as meninas. Eu tenho certeza que foi abençoador para elas ouvirem o que você trouxe hoje, né? Inclusive para elas te conhecerem, gente. Sigam a Ellen, ela faz um trabalho lindo de devocional com livros aí, né? Com mulheres também. Muito obrigada, tô muito feliz. Eu tô te devendo uma live, eu não esqueci disso, tá? Agora em Ah, meu junho Deus. vai rolar essa live. Mas eu quero te agradecer de todo o coração e desejo assim muito sucesso
primeiro lugar no seu casamento, na sua família, né, na sua vida aí com Deus, no seu processo interno, né, mas também aqui na internet, né, no seu trabalho, na sua vida profissional, que Deus te abençoe e que você ainda transborde muito, né, para muitas e muitas mulheres aqui, tá bom? Amém. Obrigada pelo convite, Mirelle. É uma honra estar aqui e dizer para as pessoas mesmo a diferença que você tem feito na minha vida e na vida de outras mulheres e que Deus continue te abençoando, porque isso também é uma forma de evangelizar, né? E isso que é o mais Certeza. importante. É o nosso Muito obrigada. objetivo. Então tá, obrigada. Uma boa noite, que Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Amém. Meninas, vocês viram aí que lindo, né? A Ellen falando com a gente, tudo que Deus fez na vida dela através do método, né? Depois do método, o processo que ela passou no início do casamento dela, né? Como ela foi transformada e o quanto isso fez sentido na vida dela, que ela transborda hoje na vida de outras mulheres, né? Que coisa especial. E é esse o meu desejo para você. É esse o meu desejo, que a organização seja muito além da casa, muito além das coisas, muito além da rotina, muito além dos compromissos, né? Que seja algo mais profundo, que seja algo que te encha até que você transborde, né? E é isso que é o objetivo dessa semana, mas principalmente o objetivo do meu método, né? De organização integral. É o meu trabalho, como eu faço aqui com um trabalho, mas acima de ser um trabalho, é um propósito, né? E o meu objetivo é que quem está comigo ganhe, né? As minhas alunas têm vindo aqui, falado com vocês, né? Mostrado para vocês. Eu chamei mulheres reais aqui, né? Para mostrar o processo, mostrar que não é fácil, né? Tem as batalhas, tem as lutas, tem os perrengues, mas é possível, é total possível, é verdadeiro, é definitivo, né? É real. Então, e além da gente se encher, da gente se organizar, a gente transborda. Vocês já viram a Karen falando sobre isso, a Rosimeire falando sobre isso, a Ellen hoje falando sobre isso aqui na internet, né? Transbordando para outras mulheres. E esse é o meu desejo para você que acha que não é possível, para você que está cansado, para você que acha que nunca vai dar certo, né? Que é organizar sua casa. Mas a organização é muito além disso, é muito mais profundo e é possível e parece mágica, porque quando você se organiza, não tem como não refletir na sua casa, na sua mesa posta, no carinho com a sua família, no seu armário, né, e nas coisas ao seu redor. Tá certo? Gente, amanhã o dia é de folga, para você maratonar tudo que aconteceu nessa semana, para você reorganizar seu material, para você escrever, para você anotar, para você meditar nessas 3 aulas que a gente fez, nas entrevistas aqui. Se você perdeu alguma entrevista, alguma aula tira dúvidas, alguma aula de conteúdo, assiste amanhã, tá? Aproveita o sábado. E no domingo à noite a gente faz o nosso fechamento às 19 horas com o sorteio, tá bom? O sorteio de uma vaga para o método e de uma mentoria individual, tá certo? E daí, na segunda-feira, vai abrir as vagas para a 10ª turma e eu quero você comigo para caminhar junto, para fazer essa organização integral na sua vida, tá certo? Um grande beijo, Deus abençoe. Fala. Não esqueça de responder o quiz. Quem assistiu a aula 3, vai lá e responda o quiz para você participar do sorteio. Lembrando que o sorteio só vai ser válido para quem estiver ao vivo comigo no domingo às 19 horas. Eu preciso sortear e a pessoa tem que me dar um oi aqui nos comentários. Tá certo, gente? Grande beijo para vocês. Deus abençoe. Saí dessa live muito feliz. Ellen, vamos marcar a nossa data de maio agora, a nossa live, tá bom? Beijo, gente. Boa sexta-feira, ótimo final de semana para todas. Até domingo, 19 horas.